passar por algumas cidades nos próximos dias, hein? Quero ver se eu vou encontrar com vocês. Esse final de semana a gente vai estar na Expo Empreendedores em São Paulo. No próxima semana, no dia 24, estarei no 12 Sucesso Programado em Ribeirão Preto. E a gente tem aí, no próximo mês de setembro, o SSS que vai acontecer em Campinas, o SSS 18.0. Quero saber se aqui tem alguma anja. Coloca aí pra mim um coração amarelo, as nossas anjas. Um coração azul, os nossos oficiais imparáveis que estão espalhados aí pelo mundo todo. E também um coração verde, aquele time que é especialista em quebrar recordes, o time do Meta. Cadê vocês? Muito bom, muito bom. Maravilha. Maceió, Araçatuba, Manaus. Ei, Elza. Elza todos os dias está aqui com a gente. A Josi, oficial imparável também. Dani Alves, Tereza Garrido. Muito bom, muito bom. Muito bom estar aqui com vocês em mais um Despertar. Quantos dias, né? Estamos a 575 dias já de live, gente. 575 dias de live. E para mim é motivo de muita alegria sempre saber que a gente está aqui caminhando junto e que tem um projeto de Deus incrível por trás de tudo isso. E tudo isso está sendo inspirado naquele que é maior do que todos, né? Que é nosso Pai, nosso Deus. E todos os dias aqui a gente para juntos escutar uma música, para escutar um louvor, para despertar, para ter algo novo, para ter uma direção focada, para a gente ter uma clareza nas nossas ações. E tô vendo aqui a Sueli colocou aqui, ó, tô aqui desde o dia 1, né? 575 dias de live, é isso aí. Mas vai completar 3 anos em outubro, gente. Quanta gente tá aqui comigo há tanto tempo, né? A pastora Ana Paula Nunes, saudade desse povo, desses oficiais imparáveis, saudade de sentir, né? Aquilo que a gente sente no final de semana do SSS. Quem aí vai pro SSS 18.0? 18.0 vai acontecer em Campinas, dia 15, 16, 17. Não sei se você já está preparado para ir ou não, mas às vezes é hora de você tomar a sua decisão de parar de viver uma vida meia boca, de parar de viver uma vida cheia de máscaras, parar de viver uma vida com meios resultados e passar a viver uma vida inteira de resultados extraordinários. É isso aí. A Thaís Silva vai, olha aí. Muito bom, os filhos da Margarete vão. Uau, Margarete, que incrível. Tenho certeza que você já foi e tá falando pros filhos ir, né? Leonilda vai. Quem mais que vai estar lá com a gente no Exército 18.0? Quero saber quem é que vai estar lá no 12 com a gente, botando pra ferver de verdade, que vai estar fazendo aquele barulho e vai fazer acontecer. Muito bom, muito bom. Então, olha só, hoje o texto bíblico que caiu aqui pra gente falar é Mateus 22, Mateus 22, 15 a 22. Lembrando que a gente não caiu, né? A gente está seguindo uma sequência da Bíblia. Nós começamos lá em Gênesis e já estamos em Mateus. Então, todos os dias a gente lê um pedacinho, todos os dias a gente medita sobre um pedacinho, porque a Bíblia, gente, ela é viva. A palavra ela é viva. Então, cada dia ela traz pra gente algo novo no nosso coração e é muito importante que você leia aí também. Não fique esperando só a gente aqui fazer o comentário, mas tenha o teu entendimento, pegue você para ler também. Eu espero que todos os dias quando a gente está aqui fazendo a nossa leitura, você esteja aí já abrindo também a tua Bíblia, tirando a Bíblia do enfeite da casa e trazendo ela para mais pertinho de você, porque ela vai ter muitas respostas para te dar. Então tem muita coisa que você está deixando de ter entendimento e tá aí, às vezes, a um palmo de você, tá? Então as pessoas falam, Grace, quantos livros você já leu? Eu falo que cada livro aqui da Bíblia é um livro. Então a gente pode somar todos esses livros aqui como livro, tá? E eu vou falar para vocês que de todos, a Bíblia para mim tem sido, e eu sempre entendi isso, que sempre foi o livro mais completo. Ele tem tudo e todas as outras coisas saíram daqui. Então comece pelo primeiro livro, por aquele livro mais incrível que vai te trazer todo o direcionamento possível. Agora não é um livro para você ler com uma leitura comum. É uma meditação, é pedir orientação e clareza do Espírito Santo e assim por diante, tá? Então é muito, muito importante isso. Olha só. Então vamos lá. Mateus 22.
tá aqui falando o seguinte: o pagamento de imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Os fariseus, eles começaram a perseguir Jesus. Por quê? Porque o que Jesus estava falando incomodava aqueles religiosos, aqueles que tinham ali as leis do homem maior do que as leis de Deus, né? Então eles saíram e começaram a planejar um meio de enredar Jesus, ou seja, um meio de enquadrar Jesus no palavreado de hoje, né? Os fariseus começaram a perseguir Jesus e eles todo o tempo ficavam tentando fazer com que ele se entregasse, que ele demonstrasse, que ele pudesse cair nas suas próprias palavras, né? Então, naquela época, existia um respeito muito grande por César, né? O César ali é o que tinha todo o controle, todo o domínio. Então, quem falasse mal, quem se opusesse, ia ter problemas grandes. E daí, naquele momento, eles, para poder enquadrar Jesus, eles viraram e falaram o seguinte: enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos e lhes disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não deixas influenciar por ninguém, porque te prendes à aparência dos homens. Porque não te prende a aparência dos homens, ou seja, você não está preocupado com aquilo que os homens falam, aquilo que vão te julgar ou não. Então nos diga, qual é a sua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Naquela época, todas as pessoas que moravam lá tinham que pagar imposto. Todas as pessoas tinham que pagar imposto, todas as pessoas tinham que fazer as suas obrigações, né? Assim como hoje a gente tem que pagar os impostos. Naquela época era obrigado, era algo muito... Eles aumentavam, diminuíam os impostos. A gente vê isso muito na série The Chosen, né? Eu acho que vocês estão assistindo. E aí Jesus percebeu a intenção má por trás da pergunta. Então entenda que toda pergunta, por trás de uma pergunta, tem uma intenção. E quando a pessoa faz pra gente uma pergunta, a gente consegue entender a intenção da pessoa por aquela pergunta. Eu tenho muita clareza sobre isso. Eu espero que vocês pratiquem também, não só responder, mas entender a real intenção por detrás de uma pergunta. Então, qual que era a intenção aqui por trás dessa pergunta desses fariseus? A intenção era que Jesus se enrolasse nas palavras para que se ele falasse que César falasse mal de César, ele tava ruim. Se ele falasse... Então ali eles fizeram uma maneira de enquadrar realmente, né? Aqui tá falando de enredar Jesus, né? Então, o que tem por trás da pergunta que as pessoas te fazem? Isso é muito importante você estar atento, né? Porque às vezes você que trabalha com vendas, você que trabalha em algum projeto que exige atender e falar com pessoas, é muito importante você tá sempre ciente e ligado o que tem por trás de uma pergunta, o que tem por trás daquela pergunta daquela pessoa para você, para tua vida. Esse é o primeiro ponto que a gente tira aqui de aprendizado, tá? Então Jesus, ele entendeu naquele momento, olha só com o que tá falando aqui, ó. Mas Jesus percebeu a má intenção deles. Então Jesus, ele não deu uma resposta, ele respondeu com outra pergunta. Olha só, a gente tem que aprender com Jesus. Olha só o que Jesus fez. Jesus falou assim, ó: por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. E aí eles mostraram um denário e lhes perguntou: de quem é essa imagem que está na inscrição, que é na moeda? Aí eles disseram: é de César. E então Jesus lhe disse: então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando, retiraram-se. O que a gente tem aqui como ensinamento nessa passagem, né? Deem a César o que é de César, deixe a Deus aquilo que é de Deus. Eu acho que aqui a primeira coisa que, independente da situação do imposto que as pessoas tinham que pagar naquela época, e às vezes tirava de tantas pessoas que não tinham condições, né, de estar fazendo, enfim, muitas pessoas que se tornavam com dívidas para sempre, sem conseguir pagar para poder sobreviver diante da realidade que eles viviam naquela época. E ele fala o seguinte, que é preciso haver a justiça.
Então Deus está falando aqui muito de justiça. Jesus está falando aqui sobre justiça. Dei a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Então, ali naquele momento ele trouxe para aqueles fariseus que estavam ali querendo enquadrar Jesus. Jesus trouxe uma resposta que levou eles a ficar até envergonhados, porque Jesus falou sim, tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, vocês não estão entregando a parte que é de Deus para Deus. Eu não estou falando só de dízimo, mas estou falando de verdade, de coração, de seguir os mandamentos, de fazer aquilo que era para fazer para Deus. Então, se César estava exigindo o imposto, que você dê a César o que é de César. Porém, aquilo que Deus está pedindo também, entregue a Deus aquilo que Deus está solicitando, aquilo que Deus está falando, não só aqui falando sobre dinheiro, mas sobre todas as coisas que Deus muitas vezes direciona e pede, e a pessoa que escuta muitas vezes não está sendo obediente. Então não se trata só do valor monetário, se trata daquilo que você está entregando baseado à missão, ao propósito que Deus te entregou. Então quando a gente tem clareza daquilo que Deus nos entregou, a nossa missão, nossa alegria é entregar a Ele aquilo que Ele nos confiou. Por quê? Porque aquilo que Ele nos confiou é aquilo que é o nosso propósito, é aquilo que é um plano muito maior para nossas vidas, e que por mais que no momento a gente não consiga enxergar isso, o plano ele é muito maior. E a justiça, né? A justiça de não questionar, de pagar aquilo que deve. Então, se deve, tem que pagar. Então, aqui tá falando o seguinte, ó: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Isso aí se trata, é muito alinhado com justiça. Por isso que eu falo que a pessoa que ela tá devendo, ela tem que procurar uma maneira de quitar as suas dívidas. Então, se você tá aqui assistindo hoje, você tem dívida com alguém, você tem alguma situação que está prendendo você financeiramente, procure uma maneira de sanar isso, de quitar isso, de colocar em dia a tua vida. Por quê? Porque todas as vezes que você fica devendo para pessoas, você não está cumprindo isso que Jesus falou. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, ou seja, pague aquilo que você deve. Se você deve a alguém, não fique preso a pequenos valores, a pequenas coisas. Se você pode ter a tua vida organizada, se você pode se organizar de alguma maneira. E aí, o que eu vou falar para vocês? Já passei por muita situação difícil na minha vida. E a melhor maneira de você entender como sair de algumas situações difíceis financeiras, né? É você organizar tudo numa planilha ou num caderno, coloque tudo num caderno, numa planilha, divida, parcele, faça a maneira que você consiga pagar, mas entre em acordo com a pessoa que você deve e faça uma maneira de organizar a sua vida pessoal e financeira. Porque a partir do momento que você tem essa paz, você consegue ter paz para ter criatividade, você consegue ter paz para fazer um monte de outras coisas. Então, quando você deixa tudo embolado, tudo sem você conseguir entender para onde você está indo, todos os dias você está sofrendo sobre aquilo. Então, nós precisamos entender que a justiça ela tem que ser feita. E tudo quando você tira de alguém alguma coisa, alguém vai tirar de você lá na frente. Então, é muito importante você ter clareza no processo de viver a justiça. O que é ser justo? É ser justo nas suas ações, ser justo naquilo que você faz. É não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, situações, por exemplo, eu falo que o valor de justiça é um dos meus valores, né? Então, todas as vezes que eu sinto que eu fui injustiçada ou que eu vejo alguém injustiçada, isso me fere muito. E é algo que eu tenho que trabalhar muito constantemente, porque eu sou aquela justiceira, né? Se eu vejo alguém sendo injusto com outra pessoa, eu tô lá para defender. Eu tô lá me posicionando para poder defender. Por quê? Porque esse é um valor muito forte para mim, o valor da justiça, né? E esse valor da justiça, ele caminha muito alinhado com a integridade, com a congruência, que é o que a Magda Freitas está falando aí. É exatamente isso. Por quê? Porque quando você é justo nas pequenas coisas, a multiplicação vai acontecer. E muitas vezes não é naquele momento que você entende, naquele momento que você enxerga, mas essa multiplicação ela vai acontecer. Então, que você possa ter um olhar de organizar a tua história, de organizar a tua casa, de você não tentar aquela coisa do jeitinho brasileiro, de tirar um proveito de situações o tempo todo, né? Porque as pessoas às vezes vão por essa linha, eu vou fingir de morto aqui, eu vou fingir... Gente, eu não aceito. Se eu vi uma conta de um lugar e tá faltando alguma coisa ser discriminada, no mesmo momento eu vou lá e eu faço por onde...
pagar, eu vou questionar por que não tá na conta, eu não vou fingir que não vi também, sabe por quê? Porque quando você faz isso, você não tá dando a César aquilo que é de César e em algum momento essa conta vai chegar. Então é muito importante que você tenha esse olhar de ser justo com as pessoas aonde você passa, de ser justo com ações, ser justa com valores, ser justo com situações que você vivencia, ser justo dentro daquilo que está dentro da tua capacidade, mas não deixe se alongar dívidas, não deixe se alongar pessoas. Às vezes, quantas vezes eu trabalhei com vendas e quantas pessoas vendiam fiado, gente, oh que dó. E a pessoa vendia fiado, eu nunca vendi fiado, e a pessoa vende fiado, e aí o que acontece? A outra pessoa não paga, pegou o produto, sabia que não ia poder pagar, comprou, não pagou, enrola aquela pessoa e acaba trazendo para a vida daquela pessoa um desconforto muito grande. Ou seja, às vezes aquela pessoa que fez uma venda fiada, confiando na amizade de alguém e não recebe, essa pessoa que não pagou, ela tá agindo de má fé, né? Então eu falo assim que a pessoa que ela age de má fé, ela traz uma contenda para dentro daquela casa. Então ela não tá fazendo um papel de Deus na vida das pessoas. E aí aquela pessoa que vendeu e tá esperando receber, que tá contando com aquele valor, o que tá acontecendo ali? Às vezes o marido tá brigando porque precisa pagar o cartão. Eu já escutei tanta história de gente que se endividou por conta de tentar empreender e vender o produto fiado. Então é uma coisa que eu sempre ensino, não venda fiado, né? Não venda fiado. É melhor você estar com o teu produto do que vender fiado. Isso é uma das coisas que eu falo sempre. Por quê? Porque nem todos têm essa justiça de entender o que é meu, o que é seu, o que é de Deus. Então, para mim, em outras palavras, essa passagem ela vem falar de uma maneira muito clara sobre ser justo, sobre ser honesto, que não tem que ser uma regra, né? Tem que fazer parte do nosso caráter. Só que muitas pessoas não foram ensinadas a ser assim. Tem muitas pessoas que foram ensinadas a fazer vista grossa sobre muitas situações. Tem muitas pessoas que foram ensinadas a dar o jeitinho brasileiro para outras situações. E isso faz com que a gente vá contra isso que Jesus nos ensinou, que é dê a César aquilo que é de César. Então que a gente possa a todo momento não olhar para quem está fazendo errado, mas olhar para dentro de nós e buscarmos ser as pessoas mais justas. Não estou aqui só falando de valores. Às vezes o que você deve para uma pessoa é um muito obrigado, porque a gratidão ela faz toda a diferença na tua história. Então, às vezes, você recebeu algo de alguém, um favor de alguém, um olhar de alguém, uma ajuda de alguém, e você não tá parando para agradecer, você não tá parando para olhar e falar assim, poxa, muito obrigado por você ter feito isso por mim, muito obrigado por você ter me ajudado, ter esclarecido, ter me direcionado. Né? Eu falo que a gratidão e a justiça são duas coisas que caminham junto, porque a gratidão nada mais é do que você ser justo no sentimento, não só em outras coisas, mas ser justo no sentimento, né? De olhar e falar assim, eu trabalho muito isso aqui na cabeça dos meus filhos, né? A humildade, ter um coração grato, ter um coração que valoriza as ações da outra pessoa, que faz aquilo para poder te agradecer. A gente foi para o Rio de Janeiro e a Fábio levou a gente para passear de lancha. E em todo momento o Ria estava muito feliz, ele nadou no mar, e aí a todo momento ele, mamãe, olha isso, olha aquilo. Eu falava para ele, assim, quem proporcionou isso pra gente foi a tia Fábio. Vai lá, dá um abraço nela e agradece, porque ela fez isso especialmente pra gente. Então, às vezes você pode ensinar aos seus filhos a terem esse coração grato, um coração justo nas pequenas coisas, né? Nas pequenas coisas, nos pequenos ajustes. Às vezes a criança vai brincar com outra criança, pega um brinquedo que não é dela e aí o pai finge que não tá nem vendo, deixa levar para dentro de casa. E aí a outra criança que tá lá, ela tá chorando. Porque em algum momento ela vai procurar aquele brinquedinho. Ah, mas era só uma bolinha. Sim, mas aquela outra criança vai estar na casa dela esperando aquela bolinha chegar. Em um momento ela vai procurar aquela bolinha. Então a gente tem que ter essa consciência de ensinar os nossos filhos nas pequenas coisas, de ter esse coração. De ter esse coração justo com as situações. Alguém tá falando aqui, eu já passei por isso, é muito desagradável. Anos trabalhando com vendas e só agora passei por isso. E sempre vem de quem a gente menos espera. A Mari Lima tá falando aqui, né? Ela vem de lingerie, pelo jeito.
É exatamente isso que acontece, viu, Marilinha? Mas todas as pessoas que sofrem situações difíceis é com pessoas que você confia, que você já aparenta ter uma certa confiança. E eu vou falar, quando você vende fiado, você tá tendo duas chances de perder a amizade e de não receber o dinheiro. Então, essas são as duas coisas que pode acontecer. Para mim é só essas, porque sempre a pessoa que deve, acha que você que compra fiado, acha que você não precisa, por isso ela te pede fiado. Né? Ela acredita que você não precisa, inclusive, receber. Eu nunca tive essa experiência. Na verdade, eu fiz... Olha, quando eu comecei com vendas em 2005, eu fiz 2 vendas fiado, 2 vendas só. 2 vendas. Para uma pessoa super de confiança, assim, que era aparentemente de confiança, um perfume, a pessoa não me pagou, e a outra, eu não lembro, eu sei que foi 2, eu não lembro em qual situação que foi, mas eu lembro que foi 2 vezes, que eu sempre conto essa história, agora eu não tô me lembrando, mas uma coisa que eu quero falar para vocês, a gente tem que ter noção, você que trabalha com vendas, você que é empreendedor, é injusto para você comprar um produto e vender fiado, comprar um produto à vista e vender fiado. Quando você compra no seu cartão de crédito, você está comprando à vista, você está pagando aquele produto. E vender ele fiado é uma chance muito grande de não receber. Então é óbvio que a gente não está aqui para dar dicas de vendas, mas isso tem a ver com justiça. Quando você faz isso, você está sendo injusto com você. E aqui está falando, dai a César aquilo que é de César. Então você está permitindo que as pessoas sejam injustas com você. Você está permitindo que as pessoas sejam dando a chance para o outro errar, entendeu? Então eu prefiro não dar a chance para o outro errar. Todas as vezes que a gente abre exceções desse que você abriu exceções nesse modelo, eu tenho certeza que a maioria se incomodou em relação a isso. Então, tenha um olhar de entender, de ser justo com o outro e ser inteligente para que sejam justos com você também. E ensinem a justiça, ensinem a gratidão, a ter um coração grato. Gente, não tem nada mais feio do que uma pessoa que tem um coração ingrato, uma pessoa que não tem humildade, uma pessoa que é arrogante. Porque o arrogante não é só aquela pessoa que se posiciona e passa uma visão de arrogante. Eu, por exemplo, muitas vezes eu passo a visão de arrogante. Por quê? Porque eu vou te bater a real, eu não tô aqui pra passar a mão na sua cabeça. Eu não tô aqui pra falar pra você, ó, coitadinha, não vai conseguir trabalhar hoje. Eu vou te falar, olha, levanta dessa cama e vamos pra cima. O que você já fez hoje que você precisa fazer? O que você precisa fazer hoje pra você ter o melhor resultado na tua vida? O que você precisa fazer agora para você poder ter uma virada de chave diante daquilo que você está enfrentando? Vai passar quantas noites ainda acordada, remoendo na cabeça, sem poder agir, no outro dia tá com insônia, porque não conseguiu fazer aquilo que precisava. Então entenda que posicionamento tem a ver com decisão. Até quando você vai decidir ficar nesse looping que você está vivendo? Remoendo essa pessoa que não te pagou, remoendo essa pessoa que está devendo a dívida para você. Levanta, arruma os ombros e vai para cima para fazer de novo, quantas vezes for necessário. E para organizar a tua casa, a tua vida e a tua história. É possível e o mundo é caído. Então, se o mundo é caído, eu vou ajudar ele a cair mais? Não, eu não vou vender fiado. Não, eu vou ser justo. Eu vou ser justo tanto comigo quanto com as outras pessoas. Então, tenha esse senso de justiça. Tenha um coração ensinável. Eu falo que uma pessoa que tem um coração ingrato, que não é um coração, que não tem gratidão pelo aquilo que o outro faz, é uma pessoa que vai pagar um preço muito caro na vida. Por quê? Porque a ingratidão é uma coisa muito, muito pesada, é uma coisa muito feia, que a gente não tem nem consciência da profundidade que isso traz de retorno para a nossa história. Que a gente sempre fala que a nossa vida é uma semeadura, tudo aquilo que você planta, você colhe. Tudo aquilo que você semeia, você em um momento vai colher. Então, quando a gente observa questões de injustiça, questões de coragem, porque pensa o seguinte, sempre que eu tô falando aqui, coração grato, alinhado, ele é muito alinhado com ser justo. Então, o coração justo, a pessoa que é justa, ela tem um coração alinhado àquilo que Deus quer. Deus é um Deus de justiça. Então tenha consciência que a justiça de Deus sempre vai acontecer na sua casa e a dele é muito maior do que a justiça do homem. Por isso você precisa ter um coração grato, por isso você precisa ter um coração bom, ter um olhar bom sobre as coisas e sobre as pessoas, ensinar isso para os seus filhos, desde as pequenas coisas. Eu nunca esqueço, uma vez o Rian era pequenininho e ele voltou da brinquedoteca aqui do condomínio com uma bolinha. Eu não sabia de quem era a bolinha, por isso eu usei o exemplo.
E eu não sabia se a bolinha era dele, se era do condomínio, se era do pessoal lá de baixo. E a gente foi procurar o brinquedo até encontrar o brinquedo que ele estava falando que era a bolinha, e não era, não entrou a bolinha. Ele trouxe confundida a bolinha para casa de um brinquedo que ele tinha, e a gente foi lá junto poder devolver a bolinha, porque eu fui explicando daqui lá, falei, filho, alguma pessoa pode estar procurando essa bolinha, alguma criança pode estar chorando com essa bolinha. E foi tudo bem, ele entendeu. Agora, tem muito pai e mãe que vai fazer uma vista grossa sobre muitas situações, e isso forma uma criança injusta, porque ela vai falar, se eu tirar do outro um pouquinho, é só uma bolinha, não tem mal nenhum, não é nem questão de furto, de fazer alguma coisa mais pesada, enfim, não, é questão de entender que, tipo, eu vou satisfazer o meu coração, o outro que se dane, né? Eu vou preencher o meu ego e o outro que se dane. Então a gente tem que ter muito esse olhar para nós, para os nossos filhos e para as pessoas que estão ao nosso redor, de ser justo, de caminhar naquilo que é justo, e Jesus disse aqui, né? Dai a César o que é de César. Então, se naquele momento tinha que tirar a dúvida ali dos fariseus que estavam querendo fazer uma pergunta difícil para Jesus, ele deu para a gente um grande ensinamento de que a gente precisa pagar aquilo que deve, que a gente precisa, sim, ser justo e caminhar naqueles ensinamentos que ele tem trazido com tanto clareza ao nosso coração. Então, que no dia de hoje você possa ter esse olhar, ter esse entendimento e que você possa construir um dia maravilhoso. Se você trabalha com vendas, não venda fiado, você tem que entender isso, né? Comece a trabalhar de uma maneira diferente, trazer criatividade para que você traga melhores vendas, melhores posicionamentos dentro daquilo que você precisa fazer. Estamos aqui com 300 pessoas e eu quero convidar você que a gente tenha 600, 900, 1.200, 3.000, como a gente já chegou a ter aqui no nosso Despertar. Então, se fez sentido para você a live de hoje, compartilha, comenta, tira um print e coloque aí no seu Instagram para que outras pessoas consigam entender esse movimento e vir fazer parte dele com a gente também, tá bom? Beijo grande no seu coração, que Deus abençoe. Vamos para cima no 12. Essa semana tá por aqui na intensidade máxima e eu tenho certeza absoluta que vai ser incrível. Beijo no coração. Bora, gente, um dia lindo para vocês.